colocarem de pé pra gente dar início ao nosso culto. Engrandecendo o nome do Senhor. Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar seu coração. Da minha escuridão me libertou. Posso ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Ouvir o santo som aqui, anunciando sobre o grande rei, rompendo as barreiras entre nós. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço,
nova criatura em Cristo. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, somos livres para te adorar, Senhor. Somos livres, Senhor, para louvar o teu santo nome. Oh, aleluias, aleluias. Aclame ao Senhor, igreja. Aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo o meu ser, tudo que sou, sempre te Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegres de louvo por Deus, grandes feitos, firmados estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Oh, te adoramos, Senhor. Incomparáveis tu, Senhor. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
Deus, aleluia. Nosso amado Senhor e Salvador. Obrigada, Deus, obrigada, 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 aleluia. Estou durando. Graça e paz, irmãos. Pode sentar. Nós estamos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Nós sabemos que ainda há muita restrição, né, para a gente poder estar reunido, mas a gente pode, aos poucos, ter esses encontros para a gente retornar, né, às atividades. A gente sabe que a gente não sabe, na verdade, a gente não sabe muito bem como é que vai ser, né, a questão do desenvolvimento dessa doença em questão de transmissão. A gente espera que isso termine o mais breve possível. Enquanto isso, a gente continua orando e clamando ao Senhor, pedindo que Deus esteja nos protegendo e nos guardando de todo mal. Amém, irmãos? Que a gente consiga, pelo menos, estar aqui um pouquinho, vivendo essa dimensão do que é ser igreja. Abra sua Bíblia comigo. Eu, no primeiro culto, estive ministrando sobre a carta aos Efésios. Nós vamos continuar falando nela. Quero que você abra agora no capítulo 4. Efésios, capítulo de número 4. Efésios 4, versículo 1. Versículo 1 até o versículo 6. Está escrito assim, olha. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento para compreender a Tua palavra, palavra que nos inspira, nos ensina e nos dá vida. Assim pedimos que o Teu Espírito Santo quebre todas as barreiras, todas as limitações humanas que temos, e pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender a Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Nesse período de quarentena, nesse período que estamos vivendo, uma das coisas que eu pensei bastante, e tenho pensado bastante sobre isso, sobre o significado de ser igreja, sobre o entendimento do que é ser igreja, o que é estar na igreja, né? E no primeiro culto a gente falou um pouco sobre isso, sobre se fizeram uma pergunta para nós, dizendo o que é ser igreja, e qual seria a nossa resposta. Qual seria a nossa resposta? E as nossas respostas, às vezes, elas ficam sempre, às vezes, a maioria das vezes, no campo de coisas
aqui dessa terra, como por exemplo, a igreja é um ambiente onde a gente se reúne para adorar a Deus, né? E às vezes essas falas, elas parecem apenas uma resposta limitada daquilo que de fato a igreja representa e precisa representar para nós. E quando Paulo escreve essa carta, Paulo escreve para explicar a natureza da igreja, o que é ser igreja. Essa carta, ela é uma das cartas que Paulo ele é menos pessoal, ele não cita nome de ninguém, ele escreve essa carta, cumprimenta aquele povo e manda uma mensagem que não fica só restrita à igreja de Éfeso. De Éfeso, essa carta roda pela Ásia, ela roda por várias igrejas que tinham sido abertas no período de Paulo e posteriormente. E essa carta, ela tem o objetivo de explicar o que é isso, o que é ser igreja. Qual o significado de ser igreja? Paulo, então, inspirado por Deus, demonstra um entendimento profundo, e um dos pedidos dele, uma das orações dele, foi como nós terminamos aqui. Obrigado, meu irmão. Era que as pessoas estivessem se prostrando, ou melhor, ele se prostra, se coloca de joelho, para que eles pudessem entender a largura, a profundidade e o comprimento dessa revelação, desse entendimento do que é ser igreja. No capítulo 4, então, dentro de tantas explicações que ele vai dar, no capítulo 4 ele vai mostrar o objetivo da igreja, qual é o objetivo principal de ser igreja, qual o principal papel da igreja. Se alguém perguntar para a gente, quais umas das respostas que a gente pode dar, o capítulo 4 vai falar dessa unidade, vai falar da unidade da fé, né? dessa fé que se torna a forma de unir as pessoas. E onde é o local? Onde é o que representa de fato essa unidade? A igreja. A igreja é a unidade de Cristo. A igreja se torna então o palco dessa unidade, onde as pessoas entendem o que é a igreja. E aí uma das características da igreja principais, uma das ações naturais da igreja é demonstrar a sua unidade. Se a gente for olhar no decorrer da história, se a gente for olhar, a gente vai ver que a igreja, por diversas vezes, a igreja, podemos dizer assim, humanamente falando, ela se divide em crenças, em visões, se divide, um pensa de um jeito, um pensa de outro jeito. No decorrer da história, nunca houve uma igreja, uma denominação só, nunca houve. Tem Atos dos Apóstolos que narra a descida do Espírito Santo, então o Espírito Santo ele inicia a igreja indivisível, a igreja que não tem como dividir, que é a igreja que é corpo de Cristo, porque corpo de Cristo não tem como dividir o corpo de Cristo. Corpo de Cristo só existe se estiver junto. Mas denominações, crenças, visões, pensamentos, ideais, enfim, por aí vai, a gente vai encontrar no decorrer da história sempre segmentos diferentes. Nós, por exemplo, somos uma denominação, um segmento, nós somos uma dessas linhas que existem aí no decorrer da história. Somos metodistas, de linha arminiana, nós cremos no livre-arbítrio, e tem as outras que acreditam numa outra forma, acreditam em predestinação, tem outras que acreditam, né, em outras linhas, ou seja, existem várias. Mas quando se fala de igreja não tem como dividir igreja no sentido espiritual da coisa, no sentido real de como isso de fato é revelado para nós. A igreja de Cristo ela é indivisível, e é esta igreja na qual a gente tem que fazer parte, é desta igreja que eu e você fazemos parte. Podemos ter diferenças até em interpretar a Bíblia, porque a Bíblia é um livro de interpretação, e podemos encontrar várias linhas de pensamento, como eu disse, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo, que a igreja é a capacidade, o poder de Deus para unir pessoas, primeiramente em Cristo, primeiramente em Jesus. Nós somos unidos
não apenas porque temos o mesmo pensamento. Nós somos unidos não é porque a gente gosta da mesma coisa. Nós somos unidos não é porque estamos no mesmo prédio, fazemos parte da mesma denominação. Não, somos unidos por causa de Cristo Jesus. Jesus é a reconciliação de todas as coisas. A carta aos Efésios vai me falar que em Cristo, tudo nele, por ele, nele, para ele, tudo é nele. Então a igreja, ela se une em Cristo. Estamos unidos numa pessoa, gente. Nós estamos interligados através de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Nele estamos unidos. Se estamos unidos nele, é nele que devemos pensar, é nele que devemos agir, é nele, tudo nele, não nós. Não o que a gente acha, o que a gente pensa, porque a gente pensa e acha muita coisa. A gente acha e pensa coisas demais. Mas quando olhamos para Cristo, a gente vai ver de fato quem nos une, quem nos faz ser um. Porque nós somos, imagina quantas pessoas tem no mundo, irmão. Hoje vivem 7 bilhões de habitantes nesse planeta. Cada um universo independente. Cada um inferno independente. Cada um ser isolado independentemente. Mas aí Deus prometeu a vida dele. E qual é a vida que Deus prometeu para nós? É a vida da Trindade. A vida que Deus prometeu para a gente é a vida da Trindade, a vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a vida em comunidade, a vida onde 3 pessoas são uma só, se tornam um só Deus. É a capacidade, é isso que nossa mente não consegue compreender, é o que Deus prometeu para mim e para você. Essa capacidade de ter 3 pessoas distintas que formam um só Deus, que é o Deus que é revelado na Bíblia. É o Deus Pai, que se revela no Filho e que se revela no Espírito Santo. São 3. Mas como assim? A gente tem dificuldade de entender porque nós somos indivíduos separados. E aí Deus vem com a salvação para nós, quer que a gente deixe de ser indivíduos isolados e se tornem uma só pessoa em Cristo Jesus. Cada um com a sua história, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua mente, cada um com o seu ser, mas agora não mais separados, mas agora unidos em Cristo Jesus. Unidos em Cristo Jesus. Essa é a capacidade de Deus unir a gente, a igreja. Igreja, então, uma das definições aqui em Efésios é ser corpo de Cristo. E ser corpo de Cristo é a forma mais próxima daquilo que Ele tem para nós, para que a gente pudesse entender. Como eu já disse aqui outras vezes, essa carta vai comparar o ser humano, a igreja, com várias coisas. E vai comparar como nação, uma só nação. Ele tira todos os muros, as línguas se dividem em as nações, né, os muros, as fronteiras, e vai dizer que a gente na igreja se torna uma só nação, um só povo. Vai dizer também que a gente é uma só família, tira toda a diferença sanguínea que a gente vai ter e vai fazer a gente uma só família. Mas aí ele vai mais profundo e vai dizer que a gente é corpo, porque o corpo não consegue viver. Um membro não tem vida fora do corpo, ele só consegue viver e ter funcionalidade se estiver ligado ao corpo. Uma mão só tem funcionalidade se estiver ligado ao corpo. Um órgão nosso, um rim, um fígado só tem funcionalidade se estiver ligado ao corpo. Então ele vai dizer o seguinte, que a gente não tem como se dividir, porque a gente só tem vida se a gente estiver junto. Então o fato de estarmos unidos, o fato de estarmos reunidos, tem um significado muito grande quando a gente se reúne como igreja, quando estamos aqui, por exemplo. Igreja não se resume a só isso. Igreja é algo muito mais profundo, mas isso também faz parte do exercício da nossa unidade de fé, onde a gente vem com as nossas histórias, a gente vem com as nossas lutas, cada um com a sua luta, e vem para o mesmo lugar, fazer a mesma oração, ouvir a mesma música, ouvir a mesma ministração. Aqui é um exercício de unidade. Infelizmente, a gente tem a tendência de dividir as coisas, e isso, repito, que a capacidade de dividir é diabólica. O diabo age em divisão. Uma das formas que o diabo mais gosta de trabalhar, e a principal dele, é dividir as coisas, é trazer divisão.
criar divisão, tanto na humanidade como principalmente dentro da igreja, dentro dos corações das pessoas, trazendo divisão, fazendo que a gente viva dividido. Isso para ele, não precisa a pessoa nem sair da igreja, se há divisão para ele já basta, porque na verdade já estamos nos desconectando de Cristo, se a gente vive em divisão. Então, quando a gente tendo essa tendência, a gente tem que vigiar bastante, porque o diabo fica o tempo todo jogando aquilo que a gente tem mais facilidade de pegar. Qual é a facilidade? Qual é essa facilidade? A da divisão, a de se dividir por aquilo que a gente gosta. Por exemplo, já viu? A gente entra em atrito um com o outro, só o fato de às vezes um discordar do outro, em alguma opinião, alguma coisa que acha, a gente já fica com o bico, já viu? A gente já tem essa mania de quebrar a unidade por causa de uma coisa só. A gente tem essa facilidade, a gente às vezes está unido só porque a gente gosta da mesma coisa, a gente pensa igual, né? Por isso que casamento às vezes tem dificuldade, porque está lá casado e começa a ver que eles não pensam iguais. Irmãos, isso é natural, mas quando a gente está disposto a se unir, através de um princípio que vai além dessas divisões, desses pensamentos, gostos diferentes, a gente aprende a viver junto. Um casamento, ele anda alinhado, não é porque os dois concordam com a mesma coisa, não, é que os dois entendem que o propósito de estar junto é maior do que aquilo que pode separar ou dividir. Na igreja é a mesma forma, é a gente gostar de andar junto pelo propósito daquilo que nos uniu, que é Cristo, não aquilo que a gente gosta, não aquilo que eu acho legal. Então, uma igreja que entende o seu papel de unidade, ela é a igreja que está madura nessa compreensão. Ela entende que estamos aqui por Cristo, não por causa de mim. Eu não estou na igreja por causa de alguma pessoa, estou na igreja por causa de Cristo. E estando por causa de Cristo, eu vou fazer aquilo que Paulo vai dizer aqui, nessa unidade da fé. Ele vai dizer que é necessário estar vivendo, ele vai dizer assim, eu Paulo, prisioneiro no Senhor, estou preso nele, por fazer a obra dele e a vontade dele. Provavelmente Paulo estava preso aqui já, esperando o seu julgamento. É uma das 5 cartas que ele escreve na prisão. E ele vai dizer, estou eu aqui, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação na qual foram chamados. Que vocês vivam dessa maneira com humildade, com mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Ele vai falar que é necessário suportar uns aos outros, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele vai dizer que era necessário estar juntos para preservar o propósito que o Espírito veio fazer, que é nos tornar igreja, fazer que a gente seja um só, que a gente caminhe com uma visão só, que é exaltar a Jesus, é fazer que as pessoas olhem para Jesus para que elas tenham vida. Jesus não quer dominar a gente apenas para mandar como um imperador qualquer, porque ele tem ganância de poder, ele quer estar... Não, a única forma de ter vida é estando nele, e sendo ele, eu estando nele, eu vou fazer dele o cabeça, aquele que vai me guiar. Então ele me guiando, eu vou ter vida. E a gente sendo guiado por ele, a gente precisa chamar a atenção daqueles que estão desconectados dele, através de nós, se sintam atraídos para estar ligado nele, para que possa ter vida. Então nosso papel é ajuntar, não dividir. Nosso papel é lutar contra a obra do diabo que vem para dividir. No final da carta, o apóstolo Paulo vai falar para a gente estar ligado, porque a nossa batalha não é contra a carne nem sangue, é contra os principados e potestades, é uma batalha de âmbito muito maior, que é que a gente fique ligado. Se Deus abrisse os nossos olhos para ver o tamanho da batalha espiritual que existe, a gente não iria suportar. Então Deus quer que a gente fique ligado, sintonizado nele, vivendo essa dimensão do que é ser igreja, para que a gente tenha vida e transfira a vida para as pessoas, faça que as pessoas vivam, porque existe uma necessidade entre a humanidade. No mundo existe expectativa de alguém que possa resolver os problemas,
que possa trazer uma solução, gente trazendo métodos, trazendo visões, ideologias, onde vai tentar trazer paz para o mundo, e não vai, porque o problema do mundo está na sua divisão, cada um no seu mundo, cada um no seu isolamento, buscando só resolver os seus problemas. Estamos aí numa expectativa de criar uma vacina, e quantas vezes eu ouvi em reportagem dizendo, olha, o Brasil pode sair na frente, não sei quem que pode estar na frente, ou seja, uma corrida está na frente de quê? Não era nem para ter corrida, no sentido de quem chega na frente. Tomara que alguém chegue na frente, para que se descubra a vacina, mas vamos supor que um país descobre a vacina, qual vai ser o primeiro país a ser atendido? O país que descobriu a vacina. Qual vai ser o segundo? Aqueles que ajudaram esse país a descobrir com recursos. Qual vai ser o terceiro? Aqueles que são aliados, ou seja, irmão, aquele que estiver contra, meu irmão, ele está lá embaixo na fila. Igreja não é assim. Igreja é a capacidade de Deus de colocar todo mundo no mesmo nível, sabendo que o que nos une é Cristo. O que nos une não é a nossa raça, se a gente tem a mesma raça, se a gente tem a mesma cultura, o que nos une é Cristo. Por isso que não tem bandeira, não tem mais nada que divide a humanidade, a não ser os seres humanos que dividem. Raças se colocam superiores à outra. A igreja é a capacidade de colocar todo mundo no mesmo nível. E qual é o nível? Cristo Jesus, se tornar parecido com Jesus, é o grande desafio nosso como igreja. E da mesma forma que eu perguntei no primeiro culto aqui, eu pergunto para vocês hoje, qual é a dimensão de entendimento de igreja que temos? Sendo que o entendimento que temos de igreja hoje, são igrejas divididas, separadas, é igreja que não acaba mais, placa de igreja que não acaba mais, e igrejas onde tem um discurso. Fique na igreja onde você gostar mais, onde você se identificar mais. Esse é o discurso. E isso é errado? Não que é errado, só que se a gente pega numa medida exagerada, as pessoas não estão na igreja por causa de Cristo, porque Ele que me faz ser um só. Eu estou na igreja porque lá a música é a música que eu gosto, lá é o estilo de pregação que eu gosto. Não se identifica, Cristo não se destaca de forma alguma. Se destaca é a característica da igreja. A igreja tem que ter características, denominações? Claro que pode, mas se destaca e me faz estar lá, é apenas essas coisas. Nos primeiros problemas, nas primeiras crises, eu abandono a igreja e chego a dizer que nem preciso dela. É o pensamento de muita gente, nem preciso de igreja. Não preciso de igreja, Cristo está comigo em casa, não preciso, eu sou desigrejado, não preciso de igreja. Isso é uma forma sutil do diabo jogar na cabeça da gente, achando que a gente não precisa disso aqui, porque isso aqui dá trabalho, irmãos. Reunir gente, estar perto de gente dá trabalho, porque cada um quer uma coisa, cada um pensa uma coisa, mas nós não estamos juntos por causa daquilo que pode, algo que a gente está junto por causa de qualquer coisa humana, a gente está junto por causa de Cristo. Amém, irmãos? Estamos aqui por causa de Jesus, por causa da obra que Ele fez por nós. E qual é a obra? Morrer por nós. Qual é a obra? Morrer para que pudéssemos viver nele, porque só nele que tem vida. Só nele tem a vida que todo ser humano precisa, porque toda a proposta que existe no planeta é a proposta de fora para dentro. Se funcionar assim vai ser bom, porque de lá vai vir a provisão para isso, para aquilo. Ou seja, a promessa é limitada, sendo que Jesus promete para nós que a vida iria brotar de fora, de dentro para fora. Ou seja, Deus iria mudar a gente de uma tal maneira que a vida ia jorrar da gente de dentro para fora. A gente ia ter vida para dar, não desesperar. É que os gentios viviam completamente distante dessa mensagem, com seus corações fechados, com seus corações impedidos, na ignorância, e vivendo nessa dureza de coração, viviam nas suas vaidades, vivendo na vontade de realizar aquilo que eles queriam. O pecado em nós faz que a gente faça de forma desenfreada o que a gente quer fazer, o que a gente gosta.
O amor de Deus faz que a gente decida fazer aquilo que Jesus gosta, aquilo que Cristo ama que seja feito. Porque quando eu faço o que eu quero, eu estou fazendo de uma forma isolada, dividida, de uma forma diabólica, onde eu quero o meu prazer, eu quero para mim. A queda de Lúcifer, a queda de Satanás e a queda de Adão e Eva, é isso, significa isso, é querer fazer o que eu quero, e pronto, acabou. E Deus está dizendo que a nossa vida agora se resolve em fazer o que Ele quer, não o que eu quero. Estar na igreja é aprender a fazer aquilo que Cristo quer que seja feito. Aí que está difícil ser crente, aí que é a dificuldade, é abrir mão dos nossos desejos e entrar nessa dimensão de fazer o que o Cristo quer que seja feito, porque o que Ele quer que seja feito é o que vai dar vida para nós. Então Ele não quer que seja feito só porque Ele está mandando, não, Ele quer que seja feito do jeito dEle, porque Ele é o único que pode dar vida para nós, é o único que pode gerar vida em nós, e fazendo isso eu tenho vida. Sendo igreja, eu coloco na prática, pela fé, o jeito que Ele quer que eu viva. O jeito que Deus quer que o mundo viva é sendo igreja. O projeto de Deus para o mundo não é apenas trazer uma cura de um vírus. O projeto de Deus não é apenas resolver o problema social das pessoas. Vamos resolver, vamos dar dinheiro para todo mundo, não vai ter problema. Ninguém vai ter problema mais, vamos dar dinheiro e trabalho para todo mundo. Mesmo assim não vai resolver, porque o problema das pessoas é que elas não querem ser igreja. Mas nós, quando encontramos Jesus, reconhecemos que o melhor jeito de viver e a solução da humanidade é ser igreja. Quem é a igreja do Senhor que dá glória a Deus? Ser igreja. Ser igreja é o projeto de Deus para mim e para você, para que a gente viva e viva para sempre. É o projeto de Deus para nós. E a carta aos Efésios é Paulo dizendo isso para essa igreja. Olha, está aqui a revelação, está aqui o mistério para vocês. O mistério do Espírito Santo é fazer igreja, é criar igreja. E fazendo igreja a gente vai conseguir viver Cristo a cada dia. E vivendo Cristo a gente vai desfrutando desse reino que Ele tem para nós. Aqui, explicando igreja, Paulo faz a oração mais ousada que a gente vai encontrar na Bíblia. Ele vai dizer que Deus conceda a vocês toda a plenitude de Deus, que Ele conceda a cada um de vocês, cada um de nós, a plenitude de Deus. Ou seja, tudo que Deus possa dar, Deus vai dar quando a gente for igreja. Você quer ser um ser humano melhor? Sendo igreja. Quer ser alguém mais feliz consigo mesmo? Sendo igreja. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. A gente pode encontrar muita coisa que resolva coisas isoladamente, mas resolver o seu problema enquanto gente, pessoa, ser que existe, que vive, só sendo igreja. Aí você fala, mas ainda não estou entendendo. Peça para Deus abrir o entendimento, porque o negócio é tão, a gente é tão limitado para entender algo tão grande. Na verdade, meu coração fica triste quando eu tento entender o que é a igreja e não consigo, sendo que Deus deu a vida por ela, Deus entregou por ela, deu sua vida para que a gente pudesse viver nela, e a gente ainda tem dificuldade de entender isso. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente não faça da igreja um ambiente dividido, a gente não faça da igreja um ambiente nosso, só meu, não, que eu faça da igreja um ambiente de todos, porque a igreja de Cristo não é minha, e que eu seja apaixonado por isso, irmãos, que a gente seja apaixonado por isso, porque a gente não pode cair na ideia dos desigrejados, que dizem que são apaixonados por Jesus, mas não tem como se apaixonar por Jesus e não se apaixonar pela igreja, porque a única forma de eu estar ligado com Jesus, apaixonado com Ele, é sendo igreja, é o único jeito. Então não tem como eu amar Jesus e não amar a igreja. Então quero que vocês desenvolvam esse amor, um amor apaixonante, contagiante por Jesus e pela sua noiva, que é a igreja. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé. Aqui